E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Então nós faremos os gráficos dessas três funções aqui lineares. Vamos ajustar o foco da câmera aqui. E é isso aí, então. O que nós conseguimos observar antes de iniciarmos aqui o gráfico? Primeira coisa, essa função aqui, 2x mais 3. A função 2x mais 3, ela é uma função crescente, ou seja, na hora de fazer o gráfico ela vai estar subindo. Já essa segunda função, ela é x mais 3. Bom, ela também vai estar subindo, ela vai estar, né, crescente. A terceira funçãozinha aqui, ela é menos 2x mais 5, ou seja, ela vai estar descendo. Porque o que indica se vai subir ou descer? O que indica se vai subir ou descer é o coeficiente A, esse primeiro carinha aqui, ó. Então, essa é decrescente, essa é crescente e essa também é crescente. Agora, essas duas aqui, mesmo sendo crescente, essa primeira, por ter o A maior aqui, o primeiro coeficiente maior, ela vai estar mais inclinada. Então, ela vai subir mais do que essa segunda aqui. Essa segunda vai ter uma inclinação menorzinha assim, tá? Então, além de indicar se é crescente ou decrescente, ela vai indicar também a angulação. Quanto maior for, mais vai crescer. Quanto menor for, né, o ângulo aqui, o coeficiente, então mais vai decrescer também, tá? Então, assim, nós vamos escolher 3 pontos. Poderíamos escolher 2 pontos. Só que, para ter certeza que realmente os pontos vão ficar alinhados, o ideal é escolher 3 pontos. Eu escolhi aqui o menos 2, o 0 e o 2. Poderia ter escolhido qualquer outros pontos. Foi por escolha própria mesmo. Não tem uma justificativa. É o seguinte. Então, isso aqui é uma função, né? O x é o valor de entrada, ele passa pela fórmula e aí vai chegar no resultado aqui. Então, pensando que nós temos que trocar sempre o x, vamos circular ele de vermelho aqui, ó, é esse cara que nós vamos trocar aqui. Então, se vai entrar menos 2, é 2 vezes o menos 2 mais 3. Quando entrar o 0, é 2 vezes o 0 mais 3. Quando entrar o 2, 2 vezes 2 mais 3. Então, vai ficar o seguinte. Entrou na nossa fórmula aqui o menos 2. Então, vai ficar 2 vezes o menos 2 mais 3. Então, 2 vezes 2 é 4, só que é mais com menos, vai ficar negativo, né? Então, é menos 4 mais 3. Isso é menos 1. Agora, entrando o 0 ali, 2 vezes o 0 mais 3. 2 vezes 0, 0 mais 3, 3. Entrando o 2 é 2x, então vai multiplicar por 2 esse 2, mais 3. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então, observe que nós já temos os pares aqui prontos, ó. Quais são eles? Par porque é uma dupla e é chamado de par ordenado porque ele segue uma ordem, né? Então, aqui nós vamos ter os pares menos 2 e menos 1. O outro par aqui é 0 e 3. E o outro par aqui é 2 e 7. São esses pares ordenados que nós temos. Poderia desenhar agora ou fazer as 3 e depois desenhar as 3. Já que nós estamos pensando, né, uma de cada vez, vamos marcar esses pontos aqui, então, primeiro, tá? É o seguinte, menos 2 e menos 1. Então, nós temos os eixos aqui, o eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical. Primeiro é sempre na coordenada X. Então, vem aqui, ó, menos 2, vamos botar aqui, ó, que primeiro é o X, depois é o Y alone aqui. Então, menos 2 com menos 1. Menos 2, vamos pegar a caneta aqui, ó, menos 1, menos 2. Menos 2 está aqui. Então, menos 1, 1 e 2. Vou botar aqui os que nós vamos usar, tá? A gente está usando menos 2, 0 e 2. Então, vou botar aqui, ó, menos 2, o 0 e o 2. Menos 2 e menos 1. Então, vem até o menos 2 do x e desce 1. Então, aqui, ó, menos 2 e menos 1. Esse aqui é o nosso ponto, tá? Usou menos 1 aqui, ó.
Depois, 0 e 3. Bom, 0 do x e sobe 3. 1, 2, 3. Tá aqui ele, ó. Então, um pontinho, o próximo vai ficar exatamente em cima da linha. O próximo ponto é 2 e 7. Então, 2 e vai até o 7 lá para cima. Primeiro é no x, depois no y. Então, vamos escrever aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 7 está aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo. E aí, para poder marcar o ponto, vai do 2. O ideal é utilizar uma régua aqui, para que não fique muito torto, né? E que os pontos possam ficar alinhados, até porque eles vão formar uma reta, né? Então, vai subir. Está ali o ponto. Então, aqui está o nosso terceiro ponto, que é o ponto 2 e 7. O que que faz agora? O ideal, né, já é ligar os pontos, ó. Podem ver que eles ficaram alinhados. Ah, não ficou 100% alinhado, não, ficou 100% porque a gente está fazendo de... né, não está fazendo um papel quadriculado. Se fizesse papel quadriculado, aí sim ia ficar top da galáxia. Então, eu vou ligar esses pontos aqui. Eu vou passar para baixo e passar para cima, por quê? Porque eu poderia ter escolhido o 3, o 5, o 7, isso aqui é infinito para a direita, infinito para a esquerda. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Ali. Então, está o nosso primeiro gráfico dessa funçãozinha. Fazer aqui da mesma cor ela. Ó, esse é o gráfico rosa. Agora, o próximo passo, vamos fazer o segundo gráfico. Vamos lá, então. Deixa eu pegar a caneta azul aqui. Ó, essa é a nossa função, então o número que entra é o x. Quem é que entra é o x aqui, ó. O x entrou. O que que vai acontecer com ele? Ele vai somar 3. Então, vamos ajustar o foco aqui, ó. Aí, que é, né? Não tem. Ó, então aqui, o número que entrar, que é o x, ele não vai multiplicar por ninguém. Ou pode pensar que vai multiplicar por 1, porque só tem 1, né? Então, o que vai fazer? Menos 2 mais 3. Entrou 0, 0 mais 3. Entrou 2, 2 mais 3. Então, menos 2 mais 3 é 1, 0 mais 3 é 3, 2 mais 3 é 5. Ah, um outro detalhe interessante que nós não conversamos aqui é o coeficiente B aqui, né? O B indica o local onde vai cortar o eixo Y. Então, nesse caso aqui, cortou no 3. Esse aqui também vai cortar no 3, ó, porque ele tem o 3 aqui. Esse outro vai cortar no 5, vai cortar mais para cima lá. E vai descer. Vamos lá, então. Vamos marcar os pontos. Então, eu tenho que marcar o ponto menos 2 e 1. Menos 2 já está marcado. E o 1 está aqui, ó. Esse aqui é o do x, esse aqui é o do y. Então, é menos 2 do x e sobe 1 para o y. Sobe 1. Vai dar aqui. Fazer uma bolinha nele aqui, ó. Jai Joe. Depois, 0 e 3. Bom, o 0 e o 3 já está marcado ali. Agora é o 2 e o 5. O 2 e vai até o 5. Vamos achar ele aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Como essa linha do 2 já está pronta, né? Então, 2 vai subir até o 5. Vai vir aqui assim, ó. Então, ali nós temos o nosso segundo gráfico da função linear. Vou fazer de outra cor aqui, fazer de laranja. Então, vamos fazer o gráfico dessa funçãozinha aqui. Ó, esse cara aqui, como ele tem o coeficiente menor do que aquele lá, mesmo sendo positivo, a inclinação dele vai ser menor. E a gente vai conseguir observar isso agora, ó. Ele também passa no 0 e 3 e ligando os pontos, olha o que aconteceu aqui. Viu? A inclinação do laranja, ela é uma inclinação menor do que a do rosa. Por quê? Porque o coeficiente A aqui é menor que aquele lá. Cortaram no 3 os dois gráficos, porque ele tem 3 aqui. Se fosse 5 e 5, ia cortar no 5, que é esse caso do próximo aqui. Então, para o nosso último gráfico, nós vamos fazer os cálculos também. Então, lembrando que toda a função aqui ela é uma fórmula, né?
o que está entrando, poderia ter colocado menos 2 e 2, como nós já conversamos, a gente escolheu menos 1, 0 e 1, porque sim. Então aqui, menos 2 vezes menos 1 mais 5. Depois é menos 2 vezes o 0 mais 5. Depois é menos 2 vezes o 1 mais 5. Então, menos 2 vezes menos 1 vai dar 2 positivo. 2 mais 5, 7. 2 vezes 0, 0, mais 5, 5. E 2 vezes 1, 2, negativo, né? Menos 2, deve 2, paga 5, fica 3. Então, nós temos aqui os nossos pares. Menos 1 e 7, 0 e 5, 1 e 3. Então, bola para frente. Vamos lá. Como eu peguei agora o menos 1, o 0 e o 1, vou botar aqui, ó. Menos 1, o 0 e o 1. Vamos marcar os pontinhos. Menos 1 e 7. Menos 1 tá aqui e o 7 tá lá em cima, porque primeiro é no x. Então, ele tem que subir meio alinhado aqui, ó. Ó, G.I. Joe. Menos 1 e 7. Marca a bolinha lá. Depois, 0 e 5. 0 e 5 tá aqui, ó. 0 do x, sobe 5 do y. 0 e 5 tá aqui. Depois, 1 e 3. Então, 1 do x e 3 do y. 1 do x e 3 do y. Opa, vou fazer de vermelhinho aqui. Então, aqui está o pontinho de azul bem do lado dele aqui. Então, eu vou fazer de uma outra cor para não ficar tudo muito misturado. E vamos ligar esses 3 pontos. Olha ali, ó. Ficaram alinhados, né? Vamos dar o foco ali na... Tentar botar o foco aqui no gráfico. Aí. Isso aí. Então, ó. Eles ficaram alinhados. Lembrando que eu tenho que passar um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo para identificar o gráfico. E eu vou circular ele aqui de azul para ficar da nossa legenda também. Então, o que que nós observamos para encerrarmos aqui a nossa análise gráfica? Primeiro, coeficiente A, crescente, decrescente e inclinação, se é muito ou pouca. Coeficiente B, onde corta? O local, cortou no 3 e aqui cortou no 5. Para fazer um gráfico, eu posso pegar 2 pontos somente, poderia ter pego o menos 2 e o 2, ou o 0 e o 2. O ideal é pegar 3 para ter certeza que eles vão ficar alinhados, porque de repente se tu erra no cálculo de um deles ficar fora aqui, aí tu vai ver, poxa, tem que dar uma análise de novo. E aí assim vocês vão ter certeza de que o gráfico ficou correto. Também na hora de desenhar o gráfico tem que passar um pouquinho do último ponto que vocês fizeram e do primeiro ponto. E aí seria isso, né? Claro que na hora de vocês observarem ali, o que vai aparecer nos livros e de repente nos sites e outros vídeos aí, vocês vão ver assim, ó. F de x é igual a ax mais b. O que significa isso? Meu Deus, que loucura! Bom, o f de x é a nossa função, tá? Função do x. É um ax mais b. Esse a é sempre um número, nesse caso foi menos 2, aqui foi 2. E esse b também é sempre um número, nesse caso aqui foi 3, 3 e 5. Seria isso então, pessoal. Um beijo, até a próxima!